Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina e você é meu convidado a junto comigo desfrutar deste momento na presença de Deus por meio do estudo da sua palavra. Se você está chegando aqui, quem sabe pela primeira vez, já considera deixar o teu gostei, a tua inscrição, o teu compartilhamento. O comentário também faz muito bem para a nossa relação de troca aqui de bênçãos, não é? E antes de nós conhecermos qual será o tema de hoje, eu gostaria de convidar você para orar junto comigo. Vamos fazer a nossa oração preparatória? Oremos então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Palavra. Nesta ocasião, mais uma vez, o Teu nome seja exaltado e que Teu Espírito reine em nossas vidas, exercendo poder, autoridade e influência. Que nosso lar seja sempre repleto da presença dos teus santos anjos, Pai. E que mais uma vez a gente possa acreditar e desenvolver prazer em momentos como esse. Pois se de fato ansiamos estar no céu, viver eternamente ao teu lado, esses momentos têm que não apenas ser recorrente, mas frequente em nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, derrama a tua graça sobre nós, o perdão dos nossos pecados. É isso que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, chegamos ao tema de quarta-feira e o tema de hoje é Passando a Tocha. Vencemos, bem dizer, a metade da semana. O tema de hoje é bastante interessante, porque era uma das coisas que foram apresentadas ali dentro do contexto da Páscoa, dentro do contexto da 10ª praga. Eu separei aqui alguns pontos e também tem um contexto bíblico para nós lermos. O primeiro ponto que eu separei diz o seguinte: o salmista descreve como nossos filhos podem conhecer a Deus e seus cuidados amorosos. Davi, como é que o salmista descreve? Olha só o que diz aqui no Salmo 145, verso 4. Diz assim, ó: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Dentro do contexto bíblico, não havia a Bíblia, não havia YouTube, canal, assim como um Momento com Deus, para propagar os feitos de Deus, para trazer ao conhecimento a vontade de Deus. Naquela época, a única maneira de passar adiante a história, o relacionamento, os passos, os feitos, os milagres de Deus era de forma verbal, oral, ou seja, de pai para filho. E essa foi uma das coisas que Moisés trouxe à tona dentro do contexto da Páscoa. Vamos ver juntos aqui, ali no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 24 ao 28. Olha só o que diz, ó. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem esta cerimônia. Quando seus filhos lhe perguntarem: o que significa esta cerimônia? Respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre a casa dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Interessante que a gente vai ver que essa ordem proferida ali por Arão, solicitada por Deus, ela se repete pelo menos 2 vezes dentro do contexto do Êxodo, trazendo à tona a importância de passar adiante, de explicar, de ensinar, de mostrar a razão pela qual deveria-se celebrar, comemorar o rito da Páscoa. Olha esse ponto que eu destaquei, ó. Em Israel, os pais eram os primeiros professores e deviam contar a história do Êxodo aos filhos. A gente vê esse exemplo claro na vida do próprio Moisés. Você lembra ali como foi os passos iniciais da sua jornada de vida? Ele foi encontrado ali no cesto, no rio Nilo, e a sua mãe adotiva o entregou para a sua mãe verdadeira. Ela não sabia, mas entregou para a própria mãe.
E estima que Moisés ficou ali com a sua mãe até a idade juvenil, né? Ou seja, sendo educado, sendo instruído. E esse tipo de prática não deve ser diferente nos dias de hoje. A gente tem percebido e tem notado que, infelizmente, por conta do trabalho que é educar, os pais têm muitas vezes delegado, têm deixado na responsabilidade de outras pessoas e até mesmo de plataformas digitais a questão da educação dos filhos. E por isso a gente se depara com tantas situações tristes dentro da situação de pais com filhos. Não permita que essa realidade aconteça no seu lar, na sua vida. Veja que o conselho bíblico é para que os filhos sejam instruídos pelos pais. Que os pais dediquem tempo de qualidade, ensinando, mostrando, apresentando, principalmente no âmbito espiritual. Se você deseja que seu filho desenvolva um relacionamento com Deus, que seu filho tenha momentos com Deus, assim como você está buscando ter, você não apenas precisa ser um modelo, mas você precisa levar o seu filho até Deus, trazendo à tona os feitos de Deus, explicando a razão do porquê das coisas. Veja que o contexto que nós lemos surgiu uma pergunta: por que nós celebramos a Páscoa? O que significa a Páscoa? Como é que funciona a Páscoa? Ou seja, eram perguntas que surgiam na boca dos filhos e que os pais tinham que explicar. Muitas vezes a gente se depara com a situação de pais cansados, estressados, impacientes e muitas vezes não têm paciência de explicar. Né? Simplesmente diz: olha, não pergunte, só faça o que eu estou fazendo. Não procure entender, só obedeça. E as coisas não são assim. Deus não deseja que seja assim. Afinal de contas, a ordem de Moisés dada ao povo tinha sido enviada pelo próprio Deus. Deus deseja que os pais desenvolvam os seus filhos, ensinando aos filhos, mostrando, educando e principalmente trazendo os filhos para o Deus a quem nós declaramos adorar. Olha esse outro ponto muito importante também que eu destaquei. A história não deveria ser narrada apenas como um evento histórico distante, mas como uma experiência pessoal que fazia parte da vida de cada um, mesmo tendo ocorrido muito tempo antes. Quando os pais iriam explicar, ensinar aos filhos, eles deveriam usar uma didática como se eles fossem as pessoas que passaram pela experiência do êxodo, da escravidão, e com o braço forte foram tirados daquela realidade para uma nova realidade. Ou seja, os pais deveriam trazer o êxtase para os seus filhos de como foi viver aquela experiência. Sabe, mas como eles iriam conseguir passar e transmitir isso se eles não viveram aquilo? Sabe? Eu e você conseguimos transmitir com emoção qualquer coisa, se assim desejarmos. Você conhece alguma pessoa que consegue contar uma história, seja de um filme, seja de uma experiência de outra pessoa, com tanta avidez que você fica ali frenético, prestando atenção, empolgado, ouvindo aquela história? Quem sabe eu e você consigamos passar horas e horas assistindo, ouvindo uma pessoa falar, por conta que a maneira que ela fala prende a sua atenção, cativa a sua atenção. Não deve ser diferente ao falar dos feitos de Deus. Será que nós estamos tendo a mesma empolgação para falar de Deus, como quem sabe a gente tem a mesma empolgação para falar de assuntos, quem sabe, nem tão relevantes? Existem pessoas que conseguem passar horas falando da vida alheia.
falando sobre o que aconteceu com o vizinho, com o fulano de tal. Ele fala de uma forma que, muito satisfeito. Uma coisa maravilhosa. Mas quando toca no assunto religioso, quando fala da Bíblia, quando fala de Deus, aí, quem sabe, o assunto fica morgado, fica tedioso, fica chato, né? Para que os filhos não vivessem essa realidade, os pais deveriam contar a história do Êxodo, da Páscoa, do que Deus fez em prol dos seus filhos, com o sentimento de como se eles estivessem passado por aquela experiência. E eu estendo essa prática não somente com relação à Páscoa, mas com todas as experiências marcantes que você tem com Deus. Tudo que Deus já fez em prol de você, transmita para os seus filhos. Traga à tona, olha, meu filho, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu com o papai. Quando o papai tinha a idade tal, quando o papai passou por essa situação, quando aconteceu isso com o papai, eu me peguei com Deus, eu fiz assim, foi assim, passei por isso, foi desse jeito. Olha, mas deixa eu te dizer, contar com vontade o que Deus tem feito por cada um de nós. Contar com emoção, contar com satisfação, para que os filhos se apaixonem por Deus, assim como você também é. Como é que seu filho vai ter curiosidade de se relacionar, de conhecer a Deus, se você apresenta Deus como uma pessoa distante, como uma pessoa que, quem sabe, nem mesmo você conhece? Não vai ter como. As coisas não serão como você deseja. E dessa forma, você pode estar, quem sabe, plantando um triste fim na vida de seus filhos. Continuando aqui nos pontos que eu separei, o próximo ponto que eu destaquei é o seguinte: é notável que os israelitas estavam no Egito quando foram orientados a celebrar a libertação do Egito. Essa celebração foi um ato de fé. Davi, por que foi um ato de fé celebrar a Páscoa? Vamos trazer à tona o que significa a Páscoa. A Páscoa significa a libertação do povo da escravidão. A Páscoa significa a operação de Deus em redimir o seu povo, em salvar o seu povo, em tirar o seu povo daquela triste situação e levar para um lugar muito melhor, um lugar escolhido pelo próprio Deus. Então, como é que eles estavam celebrando algo que ainda não tinha acontecido? Eu não sei se você lembra, mas a Páscoa seria celebrada durante o período ali do pôr do sol até o amanhecer. Foi dada a ordem que ninguém saísse de casa enquanto o sol não raiasse. E foi dada a orientação que as pessoas, ao celebrarem a Páscoa, deveriam estar prontos e preparados para partir. Ou seja, após o cumprimento, após a celebração, após a festa da Páscoa, o povo iria experimentar a liberdade, a libertação e a salvação providenciada por Deus. É como se eles já tivessem contando vitória antes da vitória acontecer. E por isso, isso é um ato de fé. Eu e você, quando celebramos a Páscoa também, nós devemos ter o mesmo sentimento. O sentimento de que, pela fé, nós cremos na salvação, nos méritos de Jesus. E pela fé nós cremos que unicamente pelo sangue derramado na cruz do Calvário, isso é suficiente, não apenas para nos redimir, mas também para nos aproximar do trono de Deus. Olha esse outro ponto que eu destaquei. Em Deuteronômio, os israelitas são lembrados de que deveriam contar a história do Êxodo de uma forma que as novas gerações a internalizassem como se fossem a jornada deles. A gente vê ali que dentro do contexto de Israel havia algumas festas. E essas festas, elas traziam à tona na vida, na experiência, na realidade das pessoas que participassem, como se elas estivessem passando pela mesma situação. Você lembra, por exemplo, da festa das cabanas? Da festa das tendas? Por que é que eles passavam ali um período dormindo em tendas? Era exatamente para trazer à tona um período em que o povo passou de maneira errante, transitória, nômade,
até em direção à terra prometida, que eles habitavam em tendas. Ou seja, eles experimentavam, mesmo que de forma resumida, mesmo que de forma simples, a experiência de que o povo viveu quando saiu do Egito. Eu e você precisamos fazer da mesma forma. Não é diferente nos nossos dias. Davi, mas eu vou dormir em tenda? Eu vou fazer do mesmo jeito que os judeus? Não necessariamente. Aqui está trazendo à tona um princípio de como eu e você não apenas devemos transmitir, mas como nós devemos experienciar o preceito bíblico. Nós devemos trazer a sensibilidade do que significa ser liberto, do que significa ser salvo, do que viver uma vida de graça, de salvação. E nós devemos passar isso adiante para os nossos filhos. O último ponto do nosso estudo que eu separei hoje diz o seguinte: ao relembrar e contar aos filhos a história da Páscoa, ou qualquer evento importante da história sagrada, os pais eram ajudados a lembrar o que Deus tinha feito por eles e pelo povo. Contar essas histórias era significativo para quem falava e para quem ouvia. Então, que eu e você possamos sim ter tempo de qualidade. Não somente para termos aqui o nosso momento com Deus, nosso particular com Deus, mas também o nosso momento de conduzir os nossos filhos, as pessoas de quem amamos, para perto de Deus. E eu espero, por meio desse canal, ser essa bênção para você, de poder levar você a ter de fato uma experiência transformadora na presença de Deus e por meio da sua palavra. Meu desejo é apenas ser um instrumento de bênção para a sua vida. E eu espero que eu esteja sendo. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um estudo guiado, hoje falando do tema Passando a Tocha. E que a gente continue passando adiante essa tocha, essa luz que deve brilhar com muita intensidade até aquele grande dia, quando o verdadeiro sol da justiça irá brilhar sobre cada um de nós. Tá certo? Que Papai do céu te abençoe e proteja de todo mal. Se você gostou do estudo de hoje, se você achar por bem, quem sabe aí me presentear com o seu gostei, com o seu like, eu ficarei muito feliz, tá bom? E se possível, compartilha. Passa adiante essa mensagem. Leve a tocha para outras pessoas. Eu tenho certeza que aqueles que estão em densas trevas vão ficar felizes de serem iluminados pela recomendação da palavra de Deus feita por você. Tá bom? É isso. Até a próxima e tchau, tchau.